Fala galera, tudo bem com você? Nós estamos entrando aqui então num novo tópico, a hidrostática, e para a gente poder entender essa questão nós precisamos conhecer duas novas grandezas que são a pressão e a densidade. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre elas. Na hidrostática nós vamos estudar os fluidos. O que é um fluido? É qualquer substância que ela pode tanto estar no estado líquido ou no estado gasoso e quando ela sofre alguma alteração, né, ela passa, por exemplo, por uma tubulação, ocupa um determinado volume, então ela vai sofrer algumas consequências. No entanto, para a gente poder definir aí a pressão, nós vamos primeiro falar da pressão de sólidos e depois nós vamos ampliar essa ideia para líquidos e gás, tá bom? Qual que é a ideia? Imagina o seguinte, que você tenha uma determinada área e sobre essa área vai ser exercida uma força. Então você tem uma determinada área, que eu vou chamar de A, e sobre essa área, numa direção perpendicular a ela, vai ser exercida uma força aqui, ó, perpendicular, tá certo? Você entende que quanto maior for essa força, maior vai ser a pressão que está sendo exercida aqui sobre essa área. Por outro lado, se eu diminuo a área para a mesma força, aí a pressão também aumenta, né? Nós poderíamos citar como exemplos de situações como essa, quando você vai colocar um prego na parede, né? Então você tem lá um prego com a pontinha, tentar desenhar um preguinho aqui, ó. Ele tem lá, quanto mais pontiaguda for a pontinha dele, mais fácil vai ser para a hora que você dá a martelada, ele entrar na parede, né? Uma outra situação importante, quando você vai tentar fazer um corte num alimento, por exemplo, numa faca, numa carne, numa cenoura, você quer ter uma faca bem afiada, né? Se a gente olhar o perfil da lâmina da faca, então ela tem que ter esse formato aqui. Quanto mais pontiagudo for, melhor. Do outro lado, se você tentar passar a faca lá, não vai fazer nenhum tipo de corte, né? Já em situações em que você quer menor pressão, aí você aumenta a área. Você pode ver, por exemplo, que caminhões e tratores, que eles têm um peso, ou seja, a força que eles exercem é maior, para poder não exercer tanta pressão assim, como é que resolve? Colocando um pneu um pouco mais largo, né? Então aí você consegue dar uma diminuída na área. Ou melhor, diminuída na pressão. Você aumenta a área, em consequência você diminui a pressão. Vamos dizer que você tivesse que caminhar por um terreno que ele está todo lamacento. Então também você coloca um calçado que ele tenha área grande, a sola, né? Quanto mais esparramada for, melhor, mais fácil para você poder percorrer aquela determinada região ali. Bom, pensando por esse ponto de vista, então nós podemos definir da seguinte maneira: a definição de pressão, nós vamos representar por uma letra P minúscula, né? E a pressão ela vai ser força sobre área. Essa daqui é a definição que nós vamos usar para a pressão. Nessa expressão, o Pzinho aqui ó, é a pressão, tá? O F é a força e o A vai ser a área. No Sistema Internacional de Unidades, é importante a gente saber disso, né? Então, unidades no Sistema Internacional, o que nós vamos ter? A pressão, ela vai ser dada em newton por metro quadrado. Essa unidade de medida é também chamada de pascal, né? Eu vou colocar as duas aqui, ó. Aqui é newton por metro quadrado, newton por metro quadrado, ou pascal, né? O nome disso aqui é pascal, tá? Uma outra unidade de medida para força, por exemplo, a força vai ser dada em newton, né? Newton, e a área ela é dada em metro quadrado. No entanto, pessoal, é muito comum nós termos outros valores de unidade de medida para pressão, né? Ou outras unidades e, consequência,
elas vão ter valores diferentes, né? E nós precisamos saber fazer a conversão adequada, né? Vamos tratar disso já já. Antes da gente fazer a conversão de unidades, a definição é o seguinte, ó. Definição. O que é 1 Pascal? 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, ok? Essa daí é a definição, então, do que é 1 Pascal. Agora, nós podemos, então, pensar na conversão de quais são as outras unidades de medida que nós vamos utilizar, né? Nós podemos pensar, por exemplo, aqui, conversão de unidades. Isso de unidades para pressão, ok? Na conversão de unidades aqui, nós vamos ter a seguinte situação, olha. Uma outra unidade de medida comum é a atmosfera, né? A atmosfera seria a pressão ao nível do mar. Nós vamos tratar já já da pressão atmosférica. Então, tenha essa definição aqui, ó, que 1 atm é a pressão se você estiver no nível do mar. 1 atm corresponde a 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta Newton por metro quadrado, né? Ele é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio. Por que milímetro de mercúrio? Porque a pessoa que fez os estudos aí relacionados à pressão atmosférica, né, o Torricelli, ele chegou a uma seguinte conclusão. Primeiro que a nossa atmosfera, ela é composta de alguns gases, né? Então, se eu pensar que eu tenho o planeta Terra aqui, imagine que essa é a Terra, né? E aí existe em volta dela uma região que tem algumas camadas de gases, né? Essa camada de gases, ela exerce uma pressão em tudo que está na superfície da Terra. Para poder conseguir determinar essa pressão, o Torricelli ele fez o seguinte experimento, né? Então ele pegou uma bacia, imagina que aqui é uma bacia, onde tem dentro dela mercúrio, tá? Então tinha lá mercúrio, que o símbolo é Hg, né? Aí ele pegou um tubo de mais ou menos 1 metro de comprimento. Esse tubo aqui tem 1 metro, né? Ou 1000 milímetros, certo? E encheu ele também de mercúrio. O tubo era aberto dos dois lados, mas ele tampou um lado com o dedo, né? E aí esse lado que estava tampado, ele colocou dentro aqui do mercúrio, que estava na bacia. Na hora que ele soltasse o dedo, o que você imagina que ia acontecer com o mercúrio que estava dentro do tubo? Talvez a gente pudesse pensar que ia esvaziar tudo, né? Mas o que aconteceu? Ele percebeu que o mercúrio começou a descer, mas a hora que chegou aqui, ó, na altura 760 milímetros, em relação à superfície, ou 76 centímetros, né? Então o mercúrio parou de sair de dentro do tubo. E qual foi a conclusão? Como estava aberto em cima e estava aberto embaixo, ele imaginou assim, ó, que o ar atmosférico, talvez exercendo uma pressão aqui no líquido, então essa é a pressão atmosférica, né? E ele diz que nas condições que estavam sendo realizadas lá, que era no nível do mar, a pressão atmosférica era de 760 milímetros de mercúrio, e que também ficou depois chamado de uma atmosfera, ou 10 a quinta Pascal. Tá? É por isso então que nós podemos usar essas unidades aí para fazer as conversões, e é importante saber bem como fazer a conversão. Então, se eu estou em atmosfera e quero ir para milímetro de mercúrio, eu vou multiplicar por 760. Se eu estou em milímetro de mercúrio e vou para a atmosfera, vou ter que dividir por 760. Se eu estou em atmosfera e quero ir para Pascal, vou multiplicar por 10 a quinta. Se eu estou em Pascal e quero ir para a atmosfera, então eu tenho que dividir por 10 a quinta. Beleza, galera? Bons estudos, até já!